Bom, então vamos lá. A gente vai começar o capítulo 18 e vai terminar o capítulo 18, tá? Então não se preocupem, é bastante assunto, mas é tudo mais ou menos interligado. Vamos tentar simplificar, né, o máximo que a gente puder em relação aos conteúdos. Gente, o capítulo 18 vai começar explicando como que se conduz a seiva pela planta. Nós temos a seiva bruta, conduzida pelo xilema, e a seiva orgânica pelo floema. O xilema tem células mortas, lignificadas, e o floema células vivas, com celulose. Então, aqui está representando o transporte de seiva bruta, porque, veja, a raiz está absorvendo. Só que nós temos os pelos absorventes, eu não gosto desse termo, mas é isso. E essa via que a água está passando está sendo entre e dentro das células. Estão vendo? Dentro das células. A gente chama isso de via simplástica. E ela passa da endoderme até o cilindro vascular, que a gente percebe que o xilema parece um X, o floema está em volta, então é uma dicotiledônia, é um câmbio já é um meristema secundário. Bom, quando eu dou uma olhada nessa célula mais de perto, eu percebo que entre as células, além da lignina, tem uma deposição de outra estrutura suberosa, ou seja, gordurosa, que eu chamo de estrias de Caspari ou de Caspari. E o que acontece? Quando eu tenho essa estrutura aqui entre as células, eu deixo ela mais impermeável. Então, eu não deixo que a água passe entre essas regiões, entre as células por aqui assim. A água tem que passar por dentro. Então, é isso que eles falam da via apoplática não acontecer mais. A via entre os espaços externos da célula não acontece mais. Vai ser dentro da célula para não se perder essa água, o que faz bastante sentido. E como que essa água sobe? Já que é contra a gravidade. Então, eu tenho a teoria da tensão-coesão. O que é coesão? É a propriedade que a água tem, as moléculas de água têm, de se grudar em algum tubo. O tronco é um tubo, os vasos condutores são tubos, tanto que são chamados até de traqueídeos ou elementos de vaso. Quanto mais fino esse tubo, eu tenho essa água numa altura maior. E a água ela também tem uma propriedade chamada de adesão, que é quando ela se junta com as próprias moléculas de água. Mas a coesão aqui é mais forte, digamos assim. E a tensão é quando eu tenho perca de água, eu tenho perda de água em regiões mais altas da planta, a exemplo das folhas, porque a principal forma de perder água é pela transpiração. Ou pode ser pela cutícula, só que não perde tanto, porque a cutícula já é impermeável, ou pode ser pelos estômatos, e eu perco muita água pelos estômatos. Então, se eu perco água, eu tenho que repor água, e isso faz com que a água suba. Então, a via ascendente do xilema é explicado pela teoria da tensão-coesão. Tensão, a perda de água. Coesão, a ligação entre as moléculas e o tubo. Os estômatos, eles são, explica-se o fechamento e abertura pelo aporte de potássio. Então, quando eu tenho muito potássio entrando nas células do estômato, eu ia falar estômago, por osmose a água também entra para equilibrar essa concentração e as células ficam túrgidas, o ostíolo se abre, que o ostíolo é a abertura em si. As células guardas ficam túrgidas e o ostíolo se abre. Do contrário, quando eu tenho a perda desse potássio, ou a saída desse potássio, a água também acompanha e eu fico flácido e se fecha. Então, veja que a luminosidade é e a própria umidade, o aporte de água, e também o CO2, são razões desse estômago fechar ou abrir. E o floema? O floema geralmente é descendente, porque já é em razão da gravidade mesmo. Então, aqui nós estamos vendo a ascendência da seiva bruta e como que ela se comporta junto com o floema. Então, há uma troca. O xilema tem muita água, passa para o floema. O floema é muito concentrado, Então, a água tende também a acompanhar o floema para ele poder arrastar essas substâncias até a raiz. E, novamente, a raiz, por estar muito concentrada, puxa a água pelos pelos absorventes e encaminha essa água e assim por diante.
Então, no caso do floema, eu tenho os órgãos que eu chamo de fontes, que são as folhas, principalmente, que produzem a seiva orgânica, que faz a fotossíntese, e concentra esses elementos crivados de açúcar. E com isso, a água entra nesses elementos e é passada para baixo até a raiz, porque eu estou concentrando, por isso chamando de fluxo de massas. É pelo aumento da minha concentração. Por que esse sistema não entra em equilíbrio? Porque enquanto esses órgãos estão produzindo açúcar, os outros órgãos precisam do açúcar e estão consumindo. Então, aqui de novo, né, o esquema entre os dois. Ó, a célula que consome o dreno, que é o dreno, né, passa água para o xilema, isso concentra, passa essa água para a célula produtora que precisa dessa água e concentra o floema, passa para a célula consumidora esse açúcar, a célula consumidora consome esse açúcar, sobra água, passa água e assim por diante. E aí nós chegamos na fotossíntese. Tem até um videozinho aqui que eu vou resumir para vocês e vocês assistam ele inteiro. Mas ele vai mostrar, né, que a luz, ela permite a excitação dos elétrons, que faz com que esses elétrons sejam captados para a formação de oxigênio e de água, e de ATP, que é energia química, e NADPH. Tanto o ATP quanto o NADPH são usados no próximo ciclo, que é a fase escura, chamado ciclo de Calvin, que transporta e transforma os carbonos, com a fixação do carbono, em moléculas de glicose. Então, nós temos na primeira etapa a necessidade de luz para ter energia, para ter o aporte de substrato para formar a glicose com o sequestro do carbono aí, tá? Lembrando que isso acontece nos cloroplastos, porque esse elétron excitado é da clorofila. Então, é a enzima que faz esse processo lá no ciclo de Calvin, é chamada de rubisco. Isso vai ser muito importante para a gente entender os processos das plantas que eu chamo de C3 e de C4 e CAM. As C3, elas são mais sensíveis à quantidade de luz em excesso ou de estômatos fechados, porque ela só tem a rubisco para fazer o aporte. Então, o que acontece? Rubisco significa ribulose 1,5-bifosfato. Isso aqui é a rubisco que vai quebrar e vai formar moléculas de 3-fosfoglicerato que vão entrar no ciclo de Calvin para formar a glicose. Precisa saber essa via, pelo amor de Deus? Não. Você precisa saber que é um ciclo. Então, sempre quando eu tenho mais açúcar, eu tenho a ação da rubisco e isso continua. Aqui, mostrando que esse ciclo C4, ele tem uma etapa extra com a pepsicarboxilase, que é uma outra enzima, que então faz com que você não precise só da rubisco. E assim elas são menos sensíveis à quantidade de luz e aos estômatos fechados. Aqui, né, mesma coisa, só que no gráfico mostrando a planta C3, como ela rende menos, e a C4 é mais constante por conta de ter essa etapa a mais. Agora eu vou parar um pouquinho e já vamos falar sobre o vídeo.